Alô, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando das eliminatórias da Copa do Mundo. E que jogo que teve lá em Monacas, na Venezuela, no Estádio Monumental de Maturim. Um para o Brasil, um para a Venezuela. Vini Júnior perdeu o pênalti e o Brasil perdeu grandes oportunidades na primeira etapa. Teve o gol com o gol do Rafinha. E na segunda etapa, a Venezuela empatou eh, com um gol aos 40 segundos, né? No segundo tempo, o gol do Segovia, fazendo gol para a equipe venezuelana. Então, o Brasil, né, tá na situação, né, tá na terceira colocação na fase de eliminatórias da Copa do Mundo, né? Temos aí com um resultado inclusive, né, lógico, a equipe do Dorival Júnior, a seleção, né, brasileira do técnico Dorival Júnior não conseguindo implementar o seu jogo, principalmente com perdas maiores de chances de gol, né, na minha visão. Né, o Brasil está na terceira colocação com 17 pontos e a Venezuela na sétima posição com os 12 pontos ganhos. Então, é uma situação que nós vimos aí de que o Brasil. é, Vamos comentar sobre isso aqui para vocês, mas falando aqui para vocês que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de ficar na vice-liderança do campeonato e além disso tudo, de, de conseguir, pelo menos aí na próxima rodada, a liderança da fase das eliminatórias. Então vamos a falar sobre isso aqui para vocês, mas antes disso, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, é claro, o nosso trabalho, né? Fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, em Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, com vocês no canal do YouTube e também acompanhando também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, com nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube, às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando no YouTube do Conversas de Torcedor, pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, pela Dial 98.7 FM, acompanhando tudo sobre as informações do seu clube do coração, falando também sobre o futebol brasileiro, esporte em geral e também pela seleção brasileira, é claro, tudo para você ficar muito bem informado, tá certo? Vamos falar aqui sobre a seleção brasileira para vocês. Meus amigos, falando sobre a seleção brasileira, perdeu grandes oportunidades de gol, né? E que a seleção brasileira teve na partida e empatou apenas contra a equipe do time da Venezuela, né? 1-1, um jogo que poderia colocar o Brasil na liderança, jogou melhor, lógico, né? Jogou melhor, lógico, criou muito, mas só empatou com a Venezuela e que tivemos um jogo lá no estádio Monumental de Maturim, lá em Monacas, né? E Rafinha abriu o marcador no jogo, né, cobrando falta, mas o Segovia empatou com 40 segundos de partida no segundo tempo, deixando tudo igual, decretando 1-1 e o Vini Júnior ainda perdeu um pênalti. E o resultado impede a seleção brasileira de se aproximar dos líderes da competição, que são a Colômbia e a Argentina. Por sinal, a Argentina tomou uma virada contra o Paraguai, hein? Olha só o que aconteceu contra o Paraguai, 2-1, né? Para a equipe do time do Paraguai. Então, meus amigos, já tivemos aí uma virada no jogo entre Paraguai e Argentina. Obviamente, obviamente que o resultado que poderia também, né, se resultar num empate que não foi um bom resultado para a seleção brasileira, mas para a Argentina, de uma virada do Paraguai. Meus amigos, uma virada do Paraguai que tivemos aí nas eliminatórias da Copa do Mundo, que também tivemos aqui os resultados ruins do lado, né, dos outros times, né, inclusive, né, 2-1 para o Paraguai contra a Argentina. Então, temos aí também a Colômbia, né, que joga amanhã, inclusive, às 9 da noite, né, contra o Uruguai, né? Colômbia e Uruguai se enfrentam amanhã, inclusive, que nós vamos acompanhar também. Mas vamos falar aqui desse jogo entre Brasil e Venezuela, para a gente acompanhar isso aí, porque o Vini Júnior teve nos pés a oportunidade de marcar o segundo gol e encaminhar a vitória do Brasil, né, lá em Maturim, né? E o Vinícius Júnior, né, teve a oportunidade de marcar o segundo e decretar a vitória, né, no estádio Monumental de Maturim, né? A cobrança
foi muito mal cobrada, né? Lógico, né? Foi muito mal cobrada pelo Vini Júnior, que ele mesmo sofreu, foi fraco, a meia altura, e o Romo fez a defesa, né? E no rebote ainda bateu para fora né, com a perna esquerda. E aí, meu amigo, a situação aí do Vini Júnior não foi das melhores. E a seleção brasileira, repito, temos aí 17 pontos na terceira colocação. Pode perder aí essa posição por Uruguai, né? Caso vença a equipe do time da Colômbia, lógico, temos aí, né? E a Venezuela com 12 pontos está na sétima colocação. Então temos aí, né, também historicamente falando que a seleção brasileira teve no jogo, porque o Rafinha foi responsável por abrir o marcador na partida em uma bonita cobrança de falta, né, no primeiro tempo, né, em que a bola bateu, né, caprichosamente na trave antes de entrar para o fundo da rede. E o último gol de falta pela seleção numa eliminatória foi, foi do Roberto Carlos. Você não faz memória aí? Foi no jogo contra a Argentina, se não for a memória, no jogo que teve no jogo lá no Monumental, 2005, 3-1 para a Argentina, que teve uma cobrança de falta que o Roberto Carlos fez, né? Foi o último gol em cobrança de falta pela seleção brasileira, 19 anos isso, e teve o último gol em cobrança de falta foi assinalado pelo Roberto Carlos, lateral esquerdo, na época. Então temos aí, né, situações. E também, acredite se quiser, pessoal, tem a situação no final do jogo, o momento em que a seleção brasileira pressionava pelo segundo gol, né, o sistema de irrigação do gramado no Monumental simplesmente foi acionado e os enormes jatos d'água obrigaram o árbitro a paralisar a partida, né? O árbitro colombiano, né? O árbitro colombiano, o senhor Andrés Orras, né? Que paralisou o jogo por alguns minutos. Principalmente a seleção brasileira teve no jogo, no primeiro tempo, que perdeu muitos gols na primeira etapa, inclusive, né? Que teve no seu jogo, né? Joga melhor, entre aspas, né? Pra gente falar sobre isso aqui. Sim. E a seleção brasileira poderia sair com o marcador, fazendo o segundo gol, mas no segundo tempo, né, se perdeu na partida, tentando conseguir o time da Venezuela se defendendo como pode, teve a expulsão do Gonzalez, né, da seleção da Venezuela, que teve aí uma pressão do Brasil, lógico, né, e que seria de mais tranquilidade, né, para a seleção brasileira tentar conseguir a vitória lá no estádio Monumental de Maturim, né, inclusive. Então, é um detalhe muito importante que não pode perder por isso. E teve erros também na seleção brasileira em posse de bola, né, para a gente falar aqui, do Ederson, que quase entregou a paçoca duas vezes, né? Uma no primeiro tempo e outra no segundo, né? Então, e também teve nos ataques que não poderia ser desperdiçados, uma delas do Vini Júnior, que driblou o goleiro o Romo, tocou pro Rafinha e chutou para fora, né? E também nos contra-ataques que não poderiam ser desperdiçados, né? E que quase que o Brasil fez o gol. Então, dessa forma aí, meus amigos, a seleção brasileira, né, de uma situação de não vencer a Venezuela, que assim, o Brasil jogou melhor, né? Talvez que isso jogou melhor por conta disso, jogou melhor porque teve oportunidades maiores no primeiro tempo, mas não resultou em gols, né? Que teve cobrança de falta, aí teve o gol marcado pelo jogador Segovia, 40 segundos de partida no segundo tempo, e aí não conseguiu de, de fazer o segundo gol, que teve oportunidade com o Vini Júnior e não fez. Essa é a realidade. Vamos parar para pensar pela realidade, porque a seleção brasileira, nessa forma que acontece, porque tem intensidade, tem uma intensidade muito grande. Sim, a intensidade tem na velocidade de jogo, mas cadê aquele meio de campo que possa conduzir, aquele toque de bola para tentar conseguir fazer isso? A situação da seleção brasileira não tem esse nível de toque de bola para conseguir fazer no meio de campo, que é uma coisa de uma forma que possa surgir naquilo que aconteceu nessa história. O Gerson tá tendo a situação, mas tem que ter de um cara também que possa fazer no meio de campo para trabalhar mais por isso, certo? Então temos aí nessa circunstância, no primeiro tempo teve melhor, mas na segunda etapa se perdeu o Brasil por conta que teve aí o gol da seleção na seleção
da seleção venezuelana. Então, meus amigos, vamos parar para pensar, gente, que a gente está vendo aí o Brasil perdendo grandes chances, né? Grandes chances, e aí acabou tendo nessas circunstâncias aí do Brasil, né? Não se perdendo no jogo do segundo tempo, né? Muito pelo contrário, né? Que não teve oportunidade de fazer gols e que possibilitam a seleção brasileira de estar entre as primeiras colocadas nas eliminatórias. Então, ó, pelo menos, meus amigos, a Argentina perdeu de 2-1 contra o Paraguai. Pelo menos a Argentina perdeu pelo placar de 2-1. Vamos ver o que vai acontecer amanhã entre Uruguai e Colômbia às 9 da noite para ver o que vai acontecer. Então, vamos ver, né, que agora vai ser em Salvador esse jogo contra o Uruguai às 9h45 da noite e vamos acompanhar. Nessa situação aí, de ficar no empate contra a Venezuela, isso não cai bem, não. Não caiu bem, não, porque a gente sabe e que o Brasil teve inúmeras chances na partida que foram desperdiçadas. Teve aí, né, no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, e na segunda etapa, que teve aí mais oportunidades, perdeu e também nas chances perdidas. E a equipe da Venezuela, com um a menos, segurou o resultado de 1-1. Então, é uma situação que precisamos parar para pensar para isso aí. Então, tem que mudar isso do Dorival Júnior, né? Lógico, porque as críticas estão aí, né? Lógico, porque o Brasil, né? O Brasil tá vendo hoje aí é uma coisa que o Brasil precisa mudar isso aí. Tá bom, pessoal? Meus amigos, então, Brasil e Uruguai, terça-feira, próxima terça-feira, a partir das 9h45 da noite, horário de Brasília. O jogo que vai acontecer no estádio da Arena Fonte Nova, né? Na Arena Fonte Nova, em Salvador, da Bahia, né? Que principalmente, né? Para conseguir ver, enxergar o que está acontecendo. O Brasil colocou o mesmo time que teve, né, no jogo contra a equipe do time da seleção peruana, na seleção peruana que teve aí lá no Mané Garrincha. Mas o Dorival Júnior também demorou para substituir, né? Obviamente, com alguns jogadores não jogaram bem. Vini Júnior, lógico, não teve uma boa tarde, né? Que teve uma partida, né? Que não teve uma boa partida, que principalmente daquilo que aconteceu, lógico, não teve uma boa partida. É, Teve aí o Rafinha e o Gerson, lógico, que teve como destaques da seleção brasileira, né? Os destaques são o Gerson e Rafinha, né? O Rafinha que teve participações, lógico, em cobranças de falta, e o Gerson, né? Fazendo as jogadas no meio de campo, tentando conseguir as jogadas no meio de campo, conseguir, né? Se desdobrar para tentar conseguir fazer, né? Isso que garantiria muito mais, mas precisaremos muito do meio de campo do Brasil. Essa é a prioridade, porque só para as laterais não dá. Precisamos também de meios, né, é, no meio de campo, né, melhor dizendo. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo na terça-feira, às 9h45 da noite, horário de Brasília, né, Brasil e Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e Venezuela contra o Chile, lá em Santiago, às 9 da noite. Certo, pessoal? Estamos aí nesse jogo que vai acontecer nessa rodada da 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, tá certo? Muito obrigado pela companhia de sempre. Então, meus amigos, muito obrigado a todos vocês em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Meus amigos e minhas amigas, gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas com vocês, 6 da tarde no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E também no YouTube, a nossa transmissão na Rádio Nossa de Copacabana, 98.7 FM. Também pelo YouTube, né? A nossa transmissão ao vivo, repetindo para vocês, no Conversa de Torcedor. Também pelo site radionsc.com, repito, Rádio NSC. Também acompanhando tudo sobre o seu clube do coração em primeiro lugar, também falando de seleção brasileira, futebol carioca, esporte em geral, acompanhando tudo com debate e informação dentro do programa Conversa de Torcedor, 11 da manhã, de todo sábado, na rádio Nossa Senhora de Copacabana. Então, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa
de torcedor para vocês. Valeu, galera. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera.